A final da Copa Africana de Nações, CAN 2026, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, em Rabat, terminou com o bicampeonato de Senegal, mas sob um cenário de caos que agora se desloca para os tribunais esportivos. Veja os pontos principais do que aconteceu e os próximos passos dessa polêmica. O incidente, abandono e retorno. A confusão começou nos acréscimos do segundo tempo, com o placar em 0-0. O árbitro Jean-Jacques Nala assinalou um pênalti para o Marrocos, após revisão do VAR, por uma falta de Diouf em Brahim Dias. Protesto. O técnico de Senegal, Pape Thiaw, ordenou que seus jogadores saíssem de campo em sinal de protesto. Liderança de Mané. A partida ficou paralisada por cerca de 15 minutos. O capitão Sadio Mané foi a figura central para convencer seus companheiros a retornarem ao gramado, contrariando a instrução inicial do técnico. O erro decisivo. Na retomada, Brahim Dias tentou uma cobrança de cavadinha, panenca, mas o goleiro Edouard Mendy defendeu facilmente. 2. O desfecho em campo. Com o empate no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. Aos 4 minutos do tempo extra, Pape Gueye marcou o gol que garantiu a vitória por 1-0 e o título para Senegal. 3. A batalha jurídica, Marrocos versus Senegal. A Federação Real Marroquina de Futebol, FRMF, confirmou que acionará a CAF e a FIFA. Os argumentos marroquinos são: impacto psicológico. Alegam que a paralisação de 15 minutos e o comportamento de Senegal desestabilizaram seus jogadores, especialmente Brahim Dias antes da cobrança. Violação de regulamento. O abandono de campo, mesmo que temporário, é estritamente proibido e pode gerar punições severas. 4. Possíveis consequências para Senegal. Apesar de ter levantado a taça, a seleção senegalesa enfrenta riscos institucionais, multas pesadas, valores que podem variar entre 50 mil e 100 mil euros. Suspensões. Jogadores e membros da comissão técnica, incluindo o técnico Pape Thiaw, podem ser suspensos de competições oficiais. Risco para a Copa do Mundo. Há debate sobre se as sanções da FIFA poderiam afetar a participação de membros da equipe no Mundial de 2026, embora a perda do título africano seja considerada improvável juridicamente. Nota. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, condenou publicamente o abandono de campo, classificando-o como inaceitável e afirmando que o respeito às decisões da arbitragem é fundamental para a integridade do esporte. Desdobramentos jurídicos na FIFA e o caminho de Senegal na Copa do Mundo que começa em breve. 1. Desdobramentos na FIFA e CAF. A vitória de Senegal está sob investigação rigorosa. Embora o título dificilmente seja retirado em campo, as punições administrativas e disciplinares são iminentes. Queixa formal de Marrocos. A Federação Marroquina, FRMF, entrou com uma representação oficial alegando que a interrupção de 14 minutos quebrou a integridade competitiva. Eles argumentam que a saída de campo foi uma tática de intimidação que afetou diretamente o batedor Brahim Dias. Investigação da CAF. A Confederação Africana abriu um processo disciplinar contra a Federação Senegalesa e o técnico Pape Thiaw, que admitiu publicamente o erro. Não deveríamos ter reagido assim, aceitamos os erros do árbitro. Possíveis suspensões para a Copa. O regulamento da FIFA prevê que suspensões por comportamento antidesportivo grave, como abandonar o campo, podem ser estendidas para competições internacionais. Jogadores identificados como líderes da revolta e membros da comissão técnica correm o risco de serem suspensos de 4 a 6 jogos, o que os tiraria de toda a fase de grupos do Mundial. 2. Chaveamento de Senegal na Copa do Mundo 202. Senegal já conhece seus adversários no maior palco do futebol. O sorteio colocou os atuais campeões africanos do Grupo I, onde enfrentarão uma mistura de potências europeias e desafios. Primeira rodada. França. 16 de junho. Reencontro histórico de 2002, onde Senegal venceu por 1-0. Segunda rodada. Noruega. 22 de junho. Duelo de Mendy Coulibaly contra o artilheiro Erling Haaland. Terceira rodada. Vencedor da repescagem. 26 de junho. O adversário será definido entre Bolívia, Iraque ou Suriname. Atenção! O grande desafio de Senegal até junho será garantir que nomes fundamentais do elenco não recebam o gancho da FIFA pelo incidente na final da CAN, o que deixaria a equipe desfalcada justamente contra a França na estreia.
O clima após a final da CAN 2026 é de extrema polarização. Enquanto o Senegal celebra o bicampeonato, o comportamento do técnico Pape Thiaw e a reação das torcidas transformaram o título em um caso de polícia e justiça desportiva. O panorama atual sobre o treinador e a repercussão entre os torcedores. 1. A situação do treinador, Pape Thiaw. O técnico senegalês passou de herói estratégico a vilão disciplinar em poucos minutos. Ele foi o responsável direto por ordenar que os jogadores abandonassem o gramado após o pênalti marcado para o Marrocos. Punição imediata. A CAF, Confederação Africana, já abriu um processo disciplinar. Relatórios indicam que ele pode sofrer uma suspensão de longa duração, estimada entre 6 meses a 1 ano. Risco de perder a Copa. Como a FIFA endossou as críticas, há uma chance real de que ele seja banido de competições oficiais durante o período da Copa do Mundo de 2026. Se isso ocorrer, Senegal terá que buscar um novo treinador às pressas. O arrependimento. Em entrevista após o jogo, Thiaw tentou se redimir, no calor do momento, agi por impulso devido ao sentimento de injustiça. Peço desculpas ao futebol africano. No entanto, o técnico de Marrocos, Walid Regragui, classificou a atitude como vergonhosa e antiprofissional. 2. O que dizem os torcedores? O continente africano está dividido, e as redes sociais tornaram-se um campo de batalha. Torcedores de Senegal defendem que a equipe foi vítima de uma arbitragem caseira, favorecendo os anfitriões marroquinos. Para muitos senegaleses, o abandono de campo foi um ato de coragem contra a corrupção no futebol. Eles celebram Sadio Mané como verdadeiro líder diplomático que salvou a honra do país ao convencer o time a voltar. Torcedores de Marrocos estão furiosos. O sentimento é de que foram roubados psicologicamente. A torcida local hostilizou os jogadores senegaleses na saída do estádio, e houve confrontos relatados entre torcedores e a polícia em Rabat. O atacante Brahim Dias tornou-se alvo de críticas por ter errado o pênalti após a confusão, com torcedores alegando que ele amarelou sob pressão. Opinião pública geral. Analistas e torcedores neutros condenam as cenas de violência nas arquibancadas, onde torcedores senegaleses chegaram a atirar cadeiras no gramado, e temem que o incidente manche a imagem do futebol africano às vésperas do Mundial. 3. O fator Sadio Mané. Curiosamente, Mané saiu do episódio com uma imagem ainda mais fortalecida. Ele é visto como o único com cabeça fria no momento do caos. Relatos de bastidores dizem que ele confrontou o técnico Thiaw à beira do gramado, dizendo que não seriam campeões fugindo do jogo. Próximos passos. A FIFA deve dar um veredito sobre as suspensões individuais, treinador e jogadores envolvidos em brigas, até o final de fevereiro. A situação de Pape Thiaw é delicada porque o abandono de campo é uma das infrações mais graves do Código Disciplinar da FIFA e da CAF. Se ele for banido da Copa do Mundo, a Federação Senegalesa de Futebol, FSF, terá que recorrer à sua estrutura técnica atual ou buscar um nome de peso para uma missão de emergência. Aqui estão os nomes que podem assumir o comando. 1. A solução interna, Ted Pellerin. O francês Ted Pellerin é o braço direito da seleção há anos. Ele era assistente de Aliou Cissé, o técnico anterior, e permaneceu na comissão de Pape Thiaw. Perfil. Conhece o elenco profundamente e participou das campanhas de 2021, título da CAN, e 2022, Copa do Catar. Vantagem. Continuidade tática. Ele é respeitado pelos líderes do grupo, como Kalidou Koulibaly e Sadio Mané. 2. O apoio estratégico, Noureddine Bouachera. Outro assistente técnico experiente que faz parte do núcleo duro da seleção. Ele atua mais nos bastidores e na análise tática. Em um cenário de suspensão de Thiaw, ele e Pellerin formariam uma dupla de comando interina. 3. O ídolo no banco, Tony Silva. O ex-goleiro e herói da campanha de 2002 é o atual treinador de goleiros. Embora não tenha experiência como técnico principal, sua presença no banco de reservas é vital para o moral do time. Ele serve como uma ponte emocional entre a geração de ouro antiga e atual. O fator El Hadji Diouf. Uma figura que ganha força nesse caos é El Hadji Diouf, que atua como consultor da federação. Embora ele não tenha as licenças necessárias para ser o técnico principal em uma Copa do Mundo, sua influência sobre os jogadores é imensa. Caso Thiaw seja banido, Diouf deve atuar como um diretor técnico de campo,
motivando o grupo enquanto um técnico licenciado, como Pellerin, assina a súmula. Como fica o processo na FIFA? O julgamento é prioritário. A FIFA quer resolver isso antes de março de 2026, para que Senegal tenha tempo de se organizar. Punição para o treinador. Pape Thiaw corre o risco de pegar um gancho de 6 a 12 meses de todas as atividades ligadas ao futebol. Punição para os jogadores. Diferente de cartões amarelos comuns, que não carregam para a Copa, suspensões por conduta antidesportiva grave podem, sim, ser aplicadas no Mundial, o que preocupa a torcida em relação aos titulares que lideraram a saída de campo. Solução caseira. Promover assistentes ou técnicos das categorias de base, como a seleção sub-20, que tem tido sucesso. No entanto, para uma Copa do Mundo, a pressão por experiência é imensa. Missão de emergência. Contratar um treinador de renome internacional com perfil de gestor de crises. Como o tempo até a Copa é curto, a FSF buscaria alguém que já conheça o futebol africano ou que tenha estofo para unir o grupo sob forte pressão midiática. O que acontece com os jogadores? Para os jogadores que seguiram a ordem de sair do campo, as consequências são individuais e coletivas, suspensões individuais. O Código Disciplinar prevê que jogadores que participam de um abandono deliberado podem ser suspensos por vários jogos oficiais. Isso significa que peças-chave podem perder toda a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ou até o torneio inteiro, dependendo do rigor da FIFA. Multas pesadas. Tanto os atletas quanto a federação enfrentarão multas financeiras que podem ultrapassar os $300 mil. 3. Consequências para a federação, FSF. A FIFA e a CAF costumam ser implacáveis com federações que não. O agravante, a ordem direta do técnico Pape Thiaw é o que complica a situação. Para a FIFA, a hierarquia foi usada para violar as leis do jogo, o que justifica uma punição exemplar ao treinador para evitar que o exemplo se espalhe. A estratégia de Senegal na Copa. Se as suspensões de 4 a 6 jogos se confirmarem para jogadores titulares, o grupo I, França, Noruega e o vencedor da repescagem, torna-se uma montanha quase impossível de escalar. Perder a espinha dorsal da equipe justamente no reencontro histórico contra a França seria um golpe duríssimo para a torcida senegalesa. Este é um excelente roteiro para quem acompanha os bastidores do futebol dos talentos e a geopolítica do esporte. A figura de Sadio Mané emerge não apenas como craque, mas como um diplomata que, no fim das contas, pode ter salvado a participação de seu país no Mundial. Obrigado por acompanhar esta análise até o fim. Este caso ainda terá muitos desdobramentos nos tribunais de Zurique.